Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, enxadristas. Estamos aqui para nossa aula número 7 do curso Dominando a Estratégia e o Jogo Posicional. Vocês já estão vendo a posição desta partida que foi jogada entre Tigran Petrosyan de Brancas, o ex-campeão mundial, contra Anatoly Banik, que está de pretas. Nesta posição, eu gostaria que vocês analisassem, pausassem o vídeo, por favor, e tomem a decisão de qual lance vocês fariam neste momento para as brancas. Muito bem, eu espero que vocês tenham analisado, tenham tomado aí a sua decisão, né? E vamos começar a nossa análise da posição. Muito bem, vamos começar com os 5 elementos, como de hábito. A posição dos reis. A posição dos reis é mais ou menos equilibrada. A gente está num final de jogo, ainda com várias peças, mas a estratégia do jogo ela já é uma característica aqui do final, né? E nós temos os dois reis assim. Posteriormente terão possibilidades de melhorar a sua posição, mas por enquanto a posição dos reis é muito parecida. Muito bem. Vamos a um outro elemento, né, que a gente costuma destacar, que é o material. O material está igual, está equilibrado. Muito bem. Um outro fator é a atividade das peças, né? E nesse momento a gente percebe claramente que o cavalo das brancas está melhor colocado do que o cavalo das pretas, que tem poucas perspectivas, enquanto o cavalo de E4 já exerce, né? Já exerce pressão aqui no peão de F6, ataca casas como E4, quer dizer, D6 e C5, né? Que podem ser em algum momento utilizados pelas brancas, certo? A estrutura de peões. A estrutura de peões das brancas está melhor. Está melhor, sem dúvida alguma. A gente vê algumas fraquezas aí na ala do rei, né? Inclusive, a gente tem que pensar muito seriamente que essa casa é uma fraqueza para as pretas em potencial ainda não pode ser de imediato aproveitado, né? Muito bem. E tem aquele fator tempo, né? Fator tempo. Muitas vezes, esse fator é um pouco sutil, né? Principalmente em posições mais fechadas, tá? Mas a gente tem que ficar muito atento, porque em muitas posições a gente tem uma possibilidade de efetuar ou uma troca de peças, que é o tema da nossa aula de hoje, ou uma manobra, e que a gente, claro, tem que saber o momento certo, não adianta se precipitar, porém, muitas vezes por causa de um lance, né, que a gente deixa, faz uma outra coisa que não era necessária, a gente perde essa possibilidade por um tempo. Muito bem. Nós já destacamos que o cavalo das brancas está melhor do que o cavalo das pretas, né? E a gente tem também que olhar a questão dos bispos, né? Dos bispos. E aí nós vamos ver algo muito interessante que precisa ser bem compreendido, né? Porque, a princípio, o que a gente vai perceber? É que o bispo das brancas parece estar melhor colocado que o bispo das pretas, né? Mas o bispo das pretas cumpre uma função defensiva, e funções defensivas também muitas vezes são necessárias, né? Então não é porque uma peça está só defendendo a outra, que geralmente não é bom, porque ela está escravizada, ela está passiva, mas
é uma função que às vezes consegue segurar ali a posição, né? E o bispo das brancas parece mais bonito, melhor posicionado, né? Mas efetivamente ele não está jogando muito, não, tá? Agora, tem algo importante em relação à troca de peças, tá? Uma coisa é você pensar, vou trocar uma peça minha que está menos ativa por uma peça mais ativa do adversário. Isso tem que ser pensado, claro, e na maioria dos casos é bastante útil. Entretanto, tem algo mais importante. É a posição resultante das trocas. Quer dizer, você pode até, em muitos casos, né, trocar uma peça sua que está mais ativa do que por uma peça do adversário que está menos ativa, mas depois dessa troca, a posição resultante é muito favorável para você, aumentou a sua vantagem, ou se você tinha desvantagem, você diminuiu sua desvantagem, tá? Então, o fato de você analisar a atividade da sua peça comparando com a do adversário que você quer trocar aquela peça, ou ele quer trocar com você, é importante. Mas tem algo ainda mais importante, que é verificar as peças que vão ficar no tabuleiro, a posição que vai ficar no tabuleiro. E se ela for favorável, então você pode até realizar isso, trocar uma peça mais ativa sua por uma peça do adversário menos ativa, tá? Bem, diante disso, as brancas jogaram, Petrosian jogou bispo C5. Este lance tem o seguinte objetivo. O bispo das pretas cumpria uma função defensiva importante. Por exemplo, defendia a casa F6, está defendendo também a casa C5 e a casa D6. Né? Então, com essa troca, a vantagem do cavalo branco em relação ao cavalo das pretas vai se acentuar. Tá? Vai se acentuar. E também o branco vai poder aproveitar com mais facilidade essas casas fracas, né, das pretas. Bem, um outro lance que seria muito lógico seria jogar G4. Talvez vocês tenham pensado nesse lance, fixando a fraqueza da casa F5, que é uma casa maravilhosa para o cavalo depois poder entrar, apesar de que o cavalo está muito bem em E4 também, né? Entretanto, isso daria a chance das pretas jogarem torre, toma torre, torre, toma torre e cavalo D7, trazendo o cavalo, né, que estava muito mal posicionado em B6, melhorando a sua posição. Né? Não há dúvida que as brancas têm uma clara vantagem aqui, né? Mas a troca do bispo e o cavalo D7, você percebe que a utilidade do cavalo D7, que agora, né, não tem mais a casa C5 para o bispo trocar. Né? Ainda assim, o branco teria vantagem. Mas bispo C5 é o melhor lance. Então, aqui a partida poderia ter seguido bispo toma, bispo, cavalo toma, ameaçando ali um duplo em E6. Torre de D8, aqui seria interessante mesmo para as pretas manter as torres. Né? E agora, em vez de G4, o melhor lance é F3. F3 aqui, para controlar a casa E4, né? Então, depois de torre E7, com ideia de cavalo D7, preparando, né? Você pode jogar o branco G4, cavalo D7, e claro, você não vai trocar as peças aí, né? Se você trocar o cavalo e a torre, então a vantagem das brancas evaporou, né? Então, na verdade, o cavalo é 4 e o cavalo é muito melhor do que o cavalo. O cavalo branco é muito superior ao cavalo do adversário, tá? Então, mas na partida as pretas jogaram torre, toma, torre, cheque, seguiu torre, toma, trocou o bispo, né? Praticamente forçado. E as pretas jogaram torre A8 para evitar a entrada ali do cavalo em E6. Então as brancas voltaram com o cavalo em E4, que está muito bem, né? Pressionando ali o peão de F6. Torre E6, defendendo o peão. E G4, né?
Com esse lance G4, você fixa essa casa fraca e também está fixando esse peão de F6, que é fraco, né? Então a torre está ali escravizada na defesa. Esse final está ganho para as brancas, inclusive a torre branca, ainda que não tenha uma invasão imediata, né? Mas ela está dominando a única coluna aberta. Nos finais é importante, é um elemento importante quando para a nossa avaliação, quando um jogador ele está dominando uma única coluna aberta, né, com a sua torre da posição, né? Então, aí as pretas jogaram A5. As brancas jogaram assim um pouco lento a partir desse momento, mas final também tem muito isso, e talvez pelo próprio estilo do Petrosyan, né? Então ele jogou torre D3 aqui, cavalo D7, tem que trazer o cavalo mesmo, que está muito mal. Rei C2, B6, torre F3 ali, a pressão, né? Isso aí é algo muito utilizado, tá? Você atacar os peões fracos. Não que você vai ganhar de imediato, né? Não tem como, mas você escraviza as peças do adversário na defesa, né? Então, isso aí traz uma vantagem para as brancas. As pretas jogaram o rei D8, A3, já tem, começando a preparar ali também um avanço na ala da dama, C5, paralisando por enquanto, rei C3, rei E7, trazendo o rei para a defesa do peão, e aí pode liberar um pouco a torre, ainda que a torre preta não tenha muitas casas boas ali, né, para jogar. Então agora ele voltou para a coluna, torre D3, torre C6, torre D5, cavalo F8. Aqui o branco poderia ter jogado B4 de imediato, seria um excelente lance, mas o Petrosyan não quis ainda definir. Pode fazer quando quiser, né? Cavalo G3 ali buscando essa excelente casa, né? Como a gente já comentou. Cavalo E6. Cavalo F5, cheque. Rei E8. E agora, claro, né? O cavalo das pretas está ameaçando entrar em D4 ou em F4, né? Nos dois casos seria um lance muito bom, né? Para as pretas. Então é necessário esse lance E3, né? Uma das maneiras de lutar contra um cavalo é você tirar as casas do cavalo, né? Aqui, então, no caso, as pretas aqui, a casa D4 e a casa F4, certo? Esse peão ali para o lado, claro que não, vamos ignorar. Então E3 defendendo F4, D4, você já limitou o cavalo preto. Isso é muito importante quando você está lutando contra o cavalo, tá? Cavalo C7, atacou a torre, as brancas recuaram, torre D1, cavalo E6, rei D3, o Petrosyan resolveu, em vez de jogar o B4, que seria um plano natural, né? Mas aí ele jogou rei D3 para colocar o rei em E4, que ele fica mais centralizado, né? Isso aí também é um bom plano. Torre C6, cavalo D6, cheque, rei E7. E aqui aconteceu algo muito curioso, né? Muito curioso. Cavalo D6, rei E7. E depois de cavalo F5, rei E8, repetiu a posição 3 vezes. E por algum motivo, né? Que a gente não sabe, o condutor das pretas, o Anatoly Banik, não reclamou, né? Ele teria que ter chamado a arbitragem, né? E a partida acabaria sendo empate, né? Para a sorte do Petrosyan, isso não ocorreu, a partida continuou. Ele jogou com A4 aqui, né? Fechou ali a ala da dama. Cavalo D8. Veja que as pretas não tem lance, elas ficam com cavalo D8, cavalo E6, né? E as brancas têm toda ali a liberdade para preparar uma melhora na posição. Então jogou cavalo H6, que é bem interessante. Cavalo E6 e ele foi jogar um cavalo G8. Olha o plano do Petrosyan, né? Cavalo F8, defendeu o peão de F6. Ele jogou aqui um lance de espera, claramente, né? Para fazer com que as pretas joguem.
rei F7, cavalo H6, rei E8, cavalo F5, cavalo E6. E aí, finalmente, o Petrosciano resolveu trocar a torre. Não haveria outro plano aqui, né? Troca as torres, joga o final de cavalos muito superior, porque o rei branco está muito mais ativo que o rei preto, e o cavalo branco também mais ativo que o cavalo das pretas, fora as fraquezas que as pretas têm, né? De peão e de casas. Então, torre D6 aqui é decisivo. Obrigado a trocar. Torre toma, cavalo toma, cheque, rei D7, cavalo B5, cavalo G7, mandou um H6, olha aí, H6, veja que o cavalo das pretas não tem, né, vida boa aí, vida fácil, né? Cavalo E8, e o rei das brancas é muito mais ativo que o rei das pretas. É muito importante num final como esse, essa avaliação, né, a comparação das posições, a posição do rei, né? Como eu comentei com vocês, na abertura do meio jogo, geralmente é a segurança do rei. E no final, geralmente, é essa questão da atividade do rei. O rei está muito mais ativo que o rei das pretas, né? Então, aqui as pretas ficaram praticamente sem lance, né? Porque se trocar os cavalos, o rei entra, o rei branco entra e ganha os peões. Então aqui já está completamente perdido, mas vamos seguir aqui. F5, né? Já perde material, rei toma E5, FG4, cavalo C3, rei E7, cavalo E4. Os peões pretos ali estão muito fracos, né? Da ala do rei das pretas, né? Rei F5, G3, não tinha muito o que fazer, G4, ainda deu um cheque, cavalo G5, rei G8, rei E6, né? Veja a comparação, né? Olha o rei branco, uma peça ali muito forte agora no ataque, e o rei preto, né? Sem nenhuma atividade. Cavalo C7, cheque, rei D7, as pretas já poderiam ter abandonado há muito tempo. Cavalo E6, E4, o peão passado, começa a avançar. Cavalo B4, E5, cavalo D3, E6, e finalmente as pretas abandonaram. Então, foi muito interessante, sem dúvida, aquele lance bispo C5 no momento certo, porque praticamente depois de bispo C5, as brancas estão ganhas estrategicamente, né? E claro, você tem que ter uma técnica para poder explorar, mas a gente viu como a posição das pretas era muito passiva e muito difícil de jogar. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.